Olá, tudo bem? A partir de agora nós vamos estudar o ataque que o anticristo fez para com os 10 mandamentos. A quinta coluna da verdade. Você viu que no programa anterior estudamos sobre a Bíblia e como que o inimigo perseguiu a palavra de Deus durante muito tempo. De acordo com Daniel 8, versículo 12, nós estudamos e vimos que a ponta pequena, o poder de Satanás, estaria lutando, trabalhando o tempo todo a fim de prejudicar a salvação das pessoas, a fim de jogar por terra a verdade da palavra de Deus. E de todas as colunas da verdade, a que vamos analisar agora é com certeza aquela que mais impressiona o nosso coração, é aquela que mais chama a nossa atenção. Por isso, fique ligado, preste muita atenção, porque o que vamos ler agora e o que vamos assistir agora, com certeza pode mudar para sempre a sua vida, porque foi este tema que mudou também a minha vida em 1986. A palavra de Deus é muito clara. No livro de Salmos, no capítulo 119 e no versículo 151, Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Aí eu pergunto a você, quantos são os mandamentos de Deus? E a resposta é muito clara, são 10 mandamentos. A propósito, você conhece os 10 mandamentos? Já ouviu falar? Já leu na Bíblia? Por acaso você conhece os mandamentos da Bíblia ou os mandamentos do catecismo? Hoje nós vamos analisar os dois. Os mandamentos da Bíblia, eu tenho aqui, olha, esta Bíblia usada na missa, e eu tenho aqui também este catecismo, que é o catecismo mais antigo, e esse daqui que é o catecismo mais novo, moderno, 820 páginas. E daqui a pouquinho nós vamos analisar o que estes dois catecismos falam e o que a Bíblia Sagrada, seja ela grande, seja ela menor, seja pequena, o que a Bíblia Sagrada fala, a palavra de Deus. Mas antes, com muita atenção, vamos dar uma olhadinha aqui. Veja o que nós temos aqui no computador. A Bíblia Sagrada afirma que todos os mandamentos são verdade. Portanto, são 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma lei de amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Vejam, os 10 mandamentos, eles estão resumidos numa só palavra, numa só mensagem. Amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Quando Jesus foi interrogado por um doutor da lei, a pergunta foi a seguinte: Senhor Jesus, qual é o maior mandamento na lei? E a resposta de Jesus foi muito clara. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. E Jesus terminou dizendo, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele se referia aos 10 mandamentos. E conforme você pode ver aqui, os 10 mandamentos estão divididos assim, entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Lembrando que eles foram escritos em 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua, Deus escreveu 4 mandamentos. E na outra tábua, escreveu 6 mandamentos. E é importante que você entenda claramente de que foi Deus, com o seu próprio dedo, quem escreveu em pedras os 10 mandamentos. Que coisa maravilhosa, não é? Deus mesmo escreveu os 10 mandamentos. E é importante também que você saiba de que na história da Bíblia, Deus escreveu apenas 3 vezes. A primeira vez que ele escreveu foi exatamente no Monte Sinai, quando escreveu os 10 mandamentos. A segunda vez que ele escreveu foi em Babilônia, quando acontecia uma festa de orgia, usando os vasos sagrados da igreja. E naquela noite, Deus se manifestou com a sua mão e escreveu na parede uma frase em aramaico, reprovando aquela atitude e também dizendo que o domínio de Babilônia estava acabando naquela noite. A terceira vez que Deus escreveu alguma coisa foi quando Maria Madalena, aquela prostituta, registrada em João capítulo 8, foi quando ela foi levada a Jesus pelos seus adversários e as pessoas queriam que Jesus concordasse com o apedrejamento dela. E Jesus se ajoelhou, ou melhor, Jesus se agachou e começou a escrever com o seu dedo na terra. O que ele escrevia ali? De acordo com a história bíblica, Jesus escrevia os pecados daquelas pessoas. Veja a diferença. Enquanto ele escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, ele escreveu os pecados das pessoas na areia. Isto diz alguma coisa para você? Claro que sim. Isto quer dizer que a lei de Deus deve ser escrita no coração. E o fato de ter sido escrita em pedra
significa que esta é uma lei eterna e que nunca pode ser alterada, nem mudada e muito menos abandonada. Os pecados escritos no chão, na areia, quer dizer que Deus não está muito interessado em guardar os seus defeitos, os seus problemas, as suas lutas e muito menos os seus pecados. Quando Deus escreveu os pecados na areia, significava exatamente que quando o primeiro vento soprasse, quando a primeira chuva viesse, então aquelas palavras, aqueles pecados todos perderiam o seu valor. Isto quer dizer de que quando uma pessoa vai a Jesus, Jesus ama essa pessoa. Jesus perdoa os pecados dela e dá um novo coração. E com certeza abre a possibilidade de uma nova vida. E isto pode acontecer comigo e com você hoje, aqui nesse estudo, ao compreender a importância da santa lei de Deus, a importância dos 10 mandamentos. Pois bem, aí você vê que os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, devem permanecer para sempre. Mas tem uma coisa estranha que acontece por aí. Algumas igrejas, a igreja mãe, a igreja romana, e também as filhas, as igrejas evangélicas, meretrizes, sabe o que eles dizem? Vem aqui. Estas igrejas dizem que a lei foi abolida. Você já ouviu falar isso? Eu já ouvi muitas vezes. Eu já ouvi padres, pastores, pregadores dizendo a lei foi abolida. E sabem o que eles dizem? Eles dizem que Jesus aboliu a lei. E diz que Jesus aboliu na cruz do Calvário. Que absurdo! Baseado em quê afirmam isto? Como? A Bíblia fala isto? Não. Sabe o que diz a Bíblia? No livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, ali sim, a Bíblia afirma taxativamente que o anticristo, Satanás, é quem iria mudar os tempos e a lei, entendeu? O diabo, usando o anticristo, iria mudar os tempos e a lei. Agora, tem gente por aí dizendo que Jesus aboliu a lei. Que falta de conhecimento bíblico, que ignorância, é ou não é? Porque Jesus jamais poderia abolir, mudar, quebrar uma coisa que o Pai de Jesus, Deus, escreveu e deu para nós. E tem uma coisa muito importante. A Bíblia tem 1189 capítulos. E os 10 mandamentos aparecem em Êxodo, capítulo 20. É o único capítulo da Bíblia que registra alguma coisa que Deus mesmo escreveu. Olha, toda a Bíblia foi escrita por 40 pessoas num período de 1600 anos. Você já sabe disso. Agora, os 10 mandamentos, Deus não pediu a Moisés para escrever. Deus não pediu a Paulo, nem a Elias, a ninguém para escrever. Deus mesmo escreveu. Por que será? Veja, Deus mesmo escreveu. Isso significa que esta é uma mensagem maravilhosa, é uma mensagem fundamental, porque Deus fez questão de escrever. Olha, hoje em dia, as igrejas falam do cabelo, falam da roupa, falam da pintura, falam de tantas coisas e esquecem o mais importante de tudo, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Agora você vai ver o que Satanás fez. Qual foi o ataque que o diabo fez aos 10 mandamentos, à santa lei de Deus. Vamos aqui no computador dar uma olhadinha com muita atenção, com muita calma, e você vai ver exatamente o que nós temos para te mostrar. Lembre-se que Deus escreveu com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. E de acordo com a Bíblia Sagrada, existem bênçãos maravilhosas na vida daqueles que guardam a santa lei de Deus. Veja o que está escrito em Salmo 19, versículos 7, 8 e 9. A lei de Deus é perfeita e restaura a alma. A lei de Deus, os 10 mandamentos, é uma lei fiel e dá sabedoria a pessoas simples. Os 10 mandamentos, a lei de Deus, alegra o coração. A lei de Deus ilumina os olhos. O salmista Davi orou uma certa ocasião e disse: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vem cá, você também deseja desvendar os olhos para ver as maravilhas da lei de Deus?
Que bom, vamos juntos, vamos conhecer essa verdade, essa maravilha, e tenha certeza, esta verdade que foi atacada, daqui a pouco você vai ver o ataque, mas esta verdade, ela é fundamental para uma vida cristã transformada, uma vida cristã melhor, muito mais de acordo com a vontade de Deus e com os princípios estabelecidos por Jesus Cristo. Como você pode ver, a lei de Deus é perfeita e restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos, e tem muito mais. Confira aqui, ó. Permanece para sempre e é mais desejável do que o ouro. Muito mais. A grande recompensa na vida daqueles que obedecem os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus estão escritos na Bíblia e Deus não muda. Esses mandamentos permanecem para sempre. Deus não muda de maneira nenhuma. E agora sim, depois de ver tudo de bom que os 10 mandamentos nos proporcionam, então você vai ver agora o ataque, o grande ataque aos mandamentos de Deus. Nós vamos agora ver isto de uma maneira muito mais clara, de uma maneira muito mais ampla. Vou te mostrar na tela o ataque que foi feito aos mandamentos de Deus. Primeiro eu vou falar, vou te mostrar algumas imagens e depois eu vou abrir a Bíblia e vou ler com você. E quando a Bíblia fala, meu amigo, não tem argumento humano. Porque a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima. Então, para mim, pastor, padre, pregador, obreiro, missionário, seja quem for, até o diabo, se ele falar, eu falo o que quiser. Agora eu quero ver o que diz a Bíblia. Vamos lá? Nós vamos ver na tela, em detalhes, algumas imagens impressionantes, que com certeza vai te ajudar a entender bem, muito bem, este assunto. Aqui, olha, você pode olhar nesta tela e você vai ver o seguinte, os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, nós sabemos que foi Deus quem escreveu com o seu próprio dedo. Você pode olhar aqui as 2 tábuas da Santa Lei e a mão de Deus, Deus escrevendo. Isto significa que isto tem um valor muito grande para cada um de nós. Agora você pode ver nesta outra imagem a lei de Deus sendo quebrada. Você está vendo a mão deste homem com uma marreta quebrando os 10 mandamentos, quebrando a santa lei de Deus. Aí sim, você começa a ver o ataque. E Daniel, no capítulo 7, versículo 25, olha essa frase de Daniel 7, 25. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Você viu? Cuidará em mudar os tempos e a lei. Os 10 mandamentos da lei de Deus, eles são claros, mas os mandamentos do catecismo, eles são obscuros. Eu fui catequista durante 5 anos e durante 5 anos ensinei mandamentos que a Igreja Romana estabeleceu. E o dia em que Deus me revelou que esses mandamentos do catecismo eram mandamentos de homens, então eu desisti daquilo e passei a mudar de vida, a viver uma nova vida. Mas no último dia em que eu lecionei catecismo, eu reuni todas as crianças, eram mais de 50 crianças, e eu coloquei na lousa os 10 mandamentos verdadeiros e pedi desculpas às crianças, porque durante muito tempo estava ensinando mandamentos de homens errados. Você já mandou seu filho fazer catecismo? Você já estudou o catecismo? Sabe o que ele fala? Com certeza, se você nunca estudou, vai ver agora que eu vou te mostrar. E se você já estudou, você vai conferir comigo a diferença, o contraste, a contradição entre o que diz a Bíblia e o que diz o catecismo. Vem comigo, vamos lá dar uma olhadinha atentamente. Mas, por favor, não perca agora esta mensagem tão importante que eu vou mostrar na Bíblia e no catecismo. Tá bom? Vamos lá. Vamos olhar aqui exatamente na Bíblia. Primeiramente, nós vamos abrir a Bíblia. E aí, a palavra de Deus, já sabe, né? Ela é autoridade máxima, autoridade total. E aqui eu tenho, olha, eu tenho esta Bíblia, eu tenho esta outra Bíblia, e você pode escolher, quer que eu leia nessa ou nessa? Tanto faz. Eu vou começar por essa daqui. Essa Bíblia foi traduzida por João Ferreira de Almeida e eu estou abrindo a Bíblia agora em Êxodo capítulo 20. Que emoção! Nós vamos ler os 10 mandamentos. É um momento histórico. Talvez você nunca leu os 10 mandamentos e agora você vai ler. Então se acomode, se prepare, peça para fazer silêncio aí onde você está, porque agora você vai ler pela primeira vez talvez, ou outras vezes, não sei, você vai ler agora. Olha aqui, ó, consegue ver? Os 10 mandamentos, Êxodo 20. Confira. Primeiro mandamento começa com uma introdução e depois no versículo 3 eu tenho o primeiro mandamento. Diz assim:
Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. O primeiro mandamento está no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento está no verso 4, 5 e 6, que diz: não faça imagens de escultura e não se coloque de joelhos, não te encurvarás diante delas. Entendeu? Não é para fazer e nem para adorar as imagens. E o versículo 7 nos mostra o terceiro mandamento, que diz: não tome o nome de Deus em vão, porque Deus não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. E o quarto mandamento está no versículo 8 até o versículo 11, que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias deves trabalhar e o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Este é o quarto mandamento. Agora aqui no versículo 12, vamos para cá, no versículo 12, eu tenho o quinto mandamento, que diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o quinto mandamento. E agora veja o sexto mandamento, verso 13, não matarás. O sétimo mandamento, verso 14, não adulterarás. O oitavo mandamento, versículo 15, não furtarás. O nono mandamento, verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o último mandamento, verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher, nem o carro, nem a casa, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Viu? Estes são os 10 mandamentos que aqui, nesta Bíblia grandona, eu vou abrir para você olhar, nesta Bíblia aqui, nós também temos os 10 mandamentos. Olha, eu vou mostrar para você. Tá vendo? Olha, os 10 mandamentos. A mesma coisa que eu li nesta outra Bíblia está aqui. Os 10 mandamentos. E esta Bíblia, não se esqueça, é uma Bíblia usada pela Igreja Romana, na missa. Aqui está o Pontífice Romano, tá certo? E aqui nós temos os 10 mandamentos. A mesma igreja que preparou esta Bíblia é a mesma igreja que preparou este catecismo e também este catecismo. Agora você vai ver, como está aqui no computador, você vai ver o ataque aos mandamentos de Deus. A Bíblia diz: Deus não muda, mas Satanás mudaria. Você pode ver aqui Daniel 7:25, dizendo que o diabo iria mudar a lei. Eu vou abrir nesse catecismo, que é o mais antigo, eu deixei dobradinho para você olhar e conferir comigo. Olha que incrível isso aqui. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou virar a posição para ficar melhor para você. Está bem? Aqui, olha. Aqui está. Isso aqui é muito importante. Olha. Quantos são os mandamentos da lei de Deus? É uma pergunta. E o catecismo responde: os mandamentos da lei de Deus são 10. Olha o que ele diz. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Já ouviu isso? Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Opa, espera aí. Vamos conversar um pouco melhor. Que negócio é esse aqui? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, não tomar seu santo nome em vão. Mas, de acordo com a Bíblia, o segundo mandamento diz para não fazer imagem de escultura e não adorar. Será que eles esqueceram de colocar esse mandamento aqui no catecismo? Será possível? Vamos ler os outros. Quem sabe, né? Eles esqueceram. Vamos ver. O terceiro mandamento. Guardar... O quê? O quê? Guardar domingos e festas? Que é isso, gente? Olha aqui. Guardar domingo... Domingo? Mas a Bíblia diz sábado, não diz? Diz ou não diz? Diz sábado. Você percebe? Está vendo aqui a mudança? Aqui diz guardar domingos e festas, dias de festas. Tem muitos dias de festas, não tem? Tem Corpus Christi, tem dia 12 de outubro e tem outras festas mais. Guardar domingos e festas. Vamos ver o que aconteceu. O quarto mandamento, honrar pai e mãe, esse mandamento existe. Não matar também existe. Não pecar contra a castidade existe, embora o termo aqui é um termo diferente, mas é a mesma coisa que não praticar adultério. E o sétimo mandamento, não furtar. O oitavo, não levantar falso testemunho. O nono, não desejar a mulher do próximo. E o décimo, não cobiçar as coisas, o quê? Alheias. Ué, mas o nono e o décimo mandamento são iguais, não são? Olha, o nono diz para não desejar a mulher do próximo e o décimo diz para não cobiçar as coisas alheias. Engraçado. Ué, o nono e o décimo são iguais. E agora? Agora é o seguinte, olha, veja o problema. O segundo mandamento da Bíblia, eles tiraram, que fala das imagens. Sabe por quê? Você sabe quanto custa uma imagem? Você sabe o que o lucro das imagens significa para a igreja romana?
Aliás, se eu começar a falar muito de imagens aqui, vão me prender, você não acha? Vão me prender. Mas eu não quero deixar você enganado. Eu quero dizer para você o que está na Bíblia e o que está no catecismo. É um documento. E aqui está um documento. Eu morei 3 anos em Aparecida do Norte. E lá, a cidade e a igreja romana vive especialmente da venda de imagens. Tem imagem que custa R$100. Outras imagens custam R$200 e até mais do que isso. É por isso que aqui não tem o mandamento proibindo a fabricação e a adoração de imagens. Bom, se eu tenho 10 mandamentos e eu tiro um, deve ficar 9. Só pode ter 9. Mas no catecismo tinha 10, eles tiraram um e continua 10. É um fenômeno estranho, você não acha? 10 menos 1 continua 10. Essa matemática eu não conheço. Mas eu conheço o rolo, eu conheço a mentira, eu conheço não vou dizer não erro, porque erro é muito fraco para dizer o que eu quero dizer. Eu vou dizer para você, o ataque, a obra do diabo foi tão grande aqui, que eles pegaram o 10º mandamento e dividiram em 2 na maior cara de pau. Será que estão achando que eu e você somos ignorantes? Será que estão nos chamando de ignorantes ao fazer uma mudança tão clara como está aqui? E o pior, sabe quem é que estuda o catecismo? Sabe quem é que estuda o catecismo? Não é adulto, não. São crianças. E a mãe fala assim, filho, vai para o catecismo. O filho fala, ah, mãe, não quero. A mãe fala, vai para o catecismo. Se não for, apanha. E a criança vai contra a vontade, porque eu ia contra a minha vontade. E a gente é obrigado a ir, sabe para quê? Para fazer a primeira comunhão e depois fazer a crisma. Tudo isso são tradições da Igreja Católica. Isso não existe na Bíblia. Vejam, além de mexer no 2º mandamento, olha o outro ataque aqui. Tiraram o 2º mandamento, colocaram o 10º mandamento dividindo em 2, e o 4º mandamento, que fala para guardar o sábado, eles colocaram o domingo. E aí, tanto a Igreja Romana quanto os evangélicos, todos guardam o domingo. Já percebeu? Todos guardam o domingo. Mas eu quero dizer a você, aonde está na Bíblia? Em que parte da Bíblia está mandando guardar o domingo? Se você achar na Bíblia, vem cá, olha bem nos meus olhos. Se você achar na Bíblia um texto que manda guardar o domingo, você ganha um prêmio. E sabe que prêmio? Um carro. É? Que tal? Quer ganhar um prêmio? Um carro, ó, 0 quilômetro. Quer ganhar? Então ache na Bíblia. Agora, se você não achar, aí você me dá o carro. Que tal? Não, aí já é demais, né? Mas é só para você saber de que a Bíblia não fala disso. Não apoia. Nem essa Bíblia, nem essa Bíblia. Bíblia nenhuma não apoia isso. Então eles fizeram um ataque aos mandamentos. Tiraram o 2º, o 10º dividiram em 2, e o 4º mandamento eles tiraram e colocaram o domingo no lugar. Porque a Bíblia manda guardar o sábado. Assim, eles jogaram esta verdade por terra, pisaram e estão por aí achando que eles formam a igreja verdadeira. A única coisa que Deus escreveu com o seu dedo em 2 tábuas de pedra, esses homens mudaram. Isso significa que as outras coisas que os homens inspirados escreveram, eles também ignoram. E agora se apresentam aí como se fossem os donos da verdade. E você lembra, algum tempo atrás, em que o líder foi até os meios de comunicação dizendo o único meio de salvação é através da Igreja Católica Apostólica Romana. Lembra dessa matéria? Que absurdo. Se depender desse movimento para entrar no céu, pisando e quebrando os mandamentos de Deus, nós estamos perdidos. Graças a Deus que não dependemos disso. Eu vou tirar isso daqui. O que nós dependemos é da Bíblia, é de Jesus, é da graça de Deus. E a Bíblia diz, eu sou o Senhor teu Deus e não mudo. E diz a Bíblia, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Você quer a verdade ou quer a mentira? Se você quer a verdade, é aqui. Se você quer a mentira, então você está livre, porque aqui não é o seu lugar. E agora, para terminar, eu quero te mostrar algumas imagens mais. E você vai ver essas imagens e aí nós vamos entender definitivamente o assunto. E eu quero orar com você, porque Deus deseja que você pratique, obedeça os mandamentos da lei de Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas imagens que nós preparamos especialmente para você. Tá bom? Aqui na tela, de forma bem clara. Vamos lá. Aqui você pode olhar e você pode ver. O problema começa no 2º mandamento.
O segundo mandamento da Bíblia diz: não faça imagem e não adore a imagem. É o que você pode ver, o segundo mandamento da Bíblia. Eles tiraram esse mandamento e dividiram o 10º em 2 mandamentos para cobrir a brecha que ficou quando tiraram o segundo. E outro problema está no 4º mandamento. A Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado. Dá uma olhada aqui, sábado. E a igreja romana tirou este mandamento e colocou, sabe o quê? Olha aqui a palavra, ó, domingo. Colocou domingo. E agora eu coloco as duas palavras juntas, sábado e domingo. E pergunto a você, olha aqui, sábado ou domingo? Sábado ou domingo? Qual é o dia certo? O dia do Senhor? Qual é o mandamento certo? O sábado ou o domingo? Você responde. A Bíblia diz o sábado e a igreja romana diz o domingo. E os evangélicos todos dizem o domingo, mas a Bíblia diz o sábado. É isso que está escrito na Bíblia. Pronto e acabou. E agora sim, eu tenho um chamado de Deus para você. Eu tenho agora um recado de Deus para você. Um recado muito especial e com esse recado eu o convido para a oração. Mas esse é um recado muito forte e eu quero que você venha comigo para a Bíblia. Vamos lá, na Bíblia, ver um recado que Deus tem para mim, um recado que Deus tem também para você. Eu até vou ficar aqui em pé, diante de você, porque eu quero mostrar o recado de Deus. O recado está aqui, em Deuteronômio, capítulo 11, de 26 a 28. Está escrito na palavra de Deus. Eu vou falar de cor para você. Você pode abrir a Bíblia em Deuteronômio 11, de 26 a 28. Está escrito: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando você obedecer os mandamentos de Deus. E a maldição, quando você rejeitar os mandamentos de Deus. E eu pergunto, você quer a bênção ou a maldição? Você quer obedecer os mandamentos de Deus ou os mandamentos do catecismo? Esse é o catecismo novo e esse daqui é o catecismo mais antigo. Você quer obedecer a Deus ou aos homens? Quem você acha que está com a verdade? Deus ou a igreja romana? É claro, a resposta é Deus. Deus está com a verdade e Deus quer te ensinar toda a verdade da sua palavra. Amém? Que maravilha, é ou não é? Veja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora você está conhecendo e a verdade vai libertando você. Não permaneça no erro, nunca mais. E se você quer andar no caminho certo, vamos agora falar com Deus. Vamos fechar os olhos e conversar com Deus. Porque esta é a minha e esta é a sua decisão de obedecer à verdade de Deus. Oremos. Ó Deus maravilhoso, obrigado por esta mensagem. Abençoa esta pessoa que acompanhou esse estudo bíblico. E a partir de hoje, queremos obedecer os teus mandamentos. Queremos a verdade restaurada em nosso coração. Tudo isto eu te peço e te agradeço, com a certeza da vitória na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da salvação. Jesus, a rocha eterna é, abrigo em meio ao temporal. Estarei seguro no Senhor, por onde eu andar. Seguro em meio ao temporal. Eu sei que em Jesus posso encontrar, sim, encontrar, sempre que precisar. Eu sei que em Jesus posso encontrar abrigo em meio ao temporal. Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da salvação. Para a confiar nesse abrigo que não vai faltar. Eu não temerei, pois vou estar seguro em meio ao temporal. Eu sei que em Jesus posso encontrar, sim, encontrar, sempre que precisar. Eu sei que em Jesus posso encontrar abrigo em meio ao temporal, meu abrigo. Se o vento da aflição soprar e o mar então se enfurecer, eu sei que salvo estarei.
no abrigo do meu bom Jesus. Meu abrigo, sim, Cristo, meu Senhor, meu Senhor. Rocha, Rocha contra o mal, eu sei que em Jesus posso eu sim encontrar abrigo em meio ao temporal. Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da encontrei. Hoje você viu a quinta coluna lançada por terra. No próximo encontro, vamos ver a restauração da verdade. E a sua vida também será restaurada. Um grande abraço e até lá.